Olá, eu sou o Jonathan Martins e esse é o meu projeto de iniciação científica. Análise no domínio do tempo das vibrações no processo de fresamento e sua influência na qualidade superficial. Eu sou orientado pelo professor César Manchin do Departamento da Física. Motivação. Na busca por uma maior produtividade, qualquer aumento na taxa de remoção de material sem comprometimento dos requisitos de projeto é um passo na direção certa. Aqui a gente tem uma representação esquemática bem simples da ferramenta de corte. Aqui a gente vai ter o ponto de corte chamado de C. Aqui a gente vai ter a normal comum. E o ângulo que a gente forma entre Y e a normal comum a gente vai chamar de φ, que é o ângulo de corte. Campomanes e Altintas eles definem as forças normais e tangenciais dessa maneira aqui. Ambas são dependentes de B, que é a profundidade de usinagem, e H, que é o comprimento do cavaco. O cavaco, ele vai depender do avanço da ferramenta, da superfície de corte a ser usinada e da superfície resultante do passe passado do dente, que vai ser esse termo aqui. E nesse termo a gente vai ter esse delay aqui, que é o tal. Tal a gente vai definir dessa maneira aqui, e ele é o tempo entre dois dentes entrarem em corte. No caso aqui dessa ferramenta com um único dente, ele vai ser o tempo de uma revolução. Aqui a gente vai ter as equações de estado, e é interessante notar que elas vão depender da força tangencial e da força normal. E a força normal e tangencial, elas são dependentes do comprimento do cavaco, e esse é dependente da normal. E a normal ela vai depender tanto de x quanto de y. E esse termo aqui ele vai depender de x de t menos tal e de y de t menos tal. Então a gente vai ter aqui um conjunto de equações, um sistema de equações acopladas, e além dessas equações elas ainda vão ter um termo com atraso. Por causa desse termo com atraso, a gente não consegue ter uma solução analítica do problema. Portanto, a gente tem que recorrer a métodos numéricos. Nesse caso, foi usado integração de Euler com passo igual a tal sobre 400. Aqui a gente tem o modelo do caminho cicloidal da ferramenta. Aqui a gente vai ter C, que vai ser o ponto de corte nessa fase. Ele vai depender de R, que vai ser isso daqui, que é o raio da ferramenta. Vai depender do ângulo de corte. Esse termo aqui, desse DF vezes os passos, a gente pode definir como o avanço linear da ferramenta. No caso, a gente considera aqui que ela está avançando no eixo X. E a gente vai ter X e Y. Esses X e Y são as vibrações que a gente obteve nessas equações de estado. E o interessante desse método é que a gente consegue gerar a superfície resultante do processo. E com essa superfície a gente consegue calcular uma rugosidade média. No caso, esse termo aqui. Aqui a gente tem um mapa de estabilidade para um determinado conjunto de condições de corte. E o que é interessante aqui nesse mapa de estabilidade é que tudo que está acima dessas curvas é considerado instável, então não é aconselhável o corte nessa região aqui, e tudo abaixo é estável. Aqui a gente vai dar um enfoque na região entre 3.500 e 3.800 RPM. Então vai ficar assim, tudo isso daqui é instável. Agora aqui a gente tem o resultado das simulações no domínio do tempo. A região branca é a região com uma rugosidade média menor do que 1 micrômetro. A região azul escuro é entre 1 e 2 micrômetros, a mais clara é entre 2 e 4, e assim por diante. O que é interessante é que a gente tem aproximadamente a mesma curva, só que a gente acaba ganhando mais terreno. A gente tem essas ilhas de estabilidade aqui,
em meio a essa outra região de instabilidade, que a gente vai ter uma produtividade maior trabalhando nessa região aqui. Aqui a gente tem os resultados da simulação para V igual 3.730 RPM e B igual 3.8 milímetros. Então vai ser nessa região aqui, mais ou menos. A gente já está na região instável, tanto é que temos aqui uma instabilidade tipo 3, uma bifurcação do tipo 3, possível ver aqui. A gente tem algumas forças de corte relativamente altas, porém a gente tem uma rugosidade média bem baixa, na casa ali de 0,87 micrômetros. Um outro caso aqui também, a gente tem uma velocidade de corte de 3.780 RPM e uma profundidade de usinagem de 2,3 milímetros. A gente vai estar mais ou menos nessa região aqui. A gente tem uma bifurcação tipo Hoff, possível perceber aqui. Porém, a gente tem forças bem e uma rugosidade bem baixa também, aqui na ordem de 0,927 micrômetros. Os próximos passos para o projeto são fazer experimentos, fazer uma validação experimental, que não foi possível devido à situação de pandemia, fazer melhorias no modelo e fazer um estudo mais aprofundado da influência dos parâmetros de usinabilidade do material na rugosidade. Agradecimentos ao espectador pela atenção, ao professor César Manchen pela oportunidade e ao professor João Cristigno pela inestimável ajuda